O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre de tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de nós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele dizia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos na 30ª semana do tempo comum, segunda-feira. Hoje também nós damos início à nossa Semana da Vida, logo após a Santa Missa. Amados, este Evangelho há algumas particularidades das catequeses que nós vamos vindo, assistindo, escutando e guardando no coração. Vocês lembram de alguns evangelhos passados que nós falávamos que Jesus, ele constrange aqueles que ele escuta? Um dos exemplos, só para a gente lembrar e refrescar a memória, é Pedro. Vocês lembram quando Pedro contrariou Jesus? Não, na verdade não contrariou, mas Pedro disse: Senhor, que este mal não te aconteça. Quando Jesus disse que o Filho do Homem iria ser preso, sofrer humilhações, que seria morto, que ressuscitaria no 3º dia. Lembram? E Jesus disse o que a Pedro? Vai para trás de mim, Satanás. Constranger é isto, né? O que foi que Jesus fez hoje? Jesus, em sua resposta, ele perguntando àqueles fariseus que colocaram Jesus insatisfeitos estavam com a ação de nosso Senhor Jesus, e ainda nós estamos na história, né? Jesus então faz uma comparação, exorta imediatamente: hipócritas. Podemos imaginar Jesus falando com os fariseus e dizendo a palavra hipócritas. Está nas Sagradas Escrituras, logo nosso Senhor disse. Ou o autor sagrado falou do sentimento que Jesus trazia no coração, por ser uma comunidade de discípulos. Nas costas do povo, Jesus falava: olha, aqueles não são os hipócritas, né? E o autor sagrado colocou aqui, como Jesus tivesse dito, né? Claro que não. Eles não colocariam algo ou inventado, ou que Nosso Senhor tivesse dito às escondidas, porque Nosso Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Então Nosso Senhor, ele impacta: hipócritas, cada um de vós não solta
do curral o boi ou um jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Então essa pergunta contraria os fariseus. E esta contrariedade é o que eu falava no início, é um constrangimento. Ai, Jesus falou isso, tá vendo? Nossa! Pronto. E a sociedade faz estes espantinhos. Ai, meu Deus! Então, os fariseus fizeram os seus espantinhos em cima dos seus dodóis. E Jesus dá o remédio. Primeiramente, ainda voltando a meditar no início, alguém doente, 18 anos, é normal? É normal uma pessoa ser considerada, havia 18 anos, que estava com o espírito que a tornava doente. Então, existia uma doença no espírito daquela pessoa. Este espírito é realmente um tormento, logo é espiritual. Veja o discernimento. Muitas vezes os fiéis procuram a igreja, vivem uma experiência de tormento espiritual e, certa feita, esses tormentos às vezes é hormonal, é uma doença do corpo físico e atinge também o espírito, obviamente. Quantas pessoas, hoje mesmo atendi uma fiel, levando a comunhão para ela, que ela estava atormentada do espírito por meio de uma enfermidade física que a oprimia emocionalmente. E aí a gente fazer os discernimentos, saber que aquele tormento emocional, um transtorno, gera uma ansiedade, um processo pós-cirúrgico, o estar de cama e uma presença amiga, uma conversa que vai descomprimir, uma conversa descontraída, falando de outras coisas, falando da reforma da casa, dos benefícios que Deus fez com a providência dos médicos, do cuidado que os amigos tiveram, e a pessoa ir reconhecendo que ela está realmente sendo cuidada, e aquela ansiedade, por meio de uma intenção paradoxal, a gente contar uma história e a pessoa imediatamente sorri, isto chama-se intenção paradoxal, já ajuda o coração oprimido daquela pessoa que ali estava. Mas o que nosso Senhor Jesus então percebe não era praticamente uma compressão emocional, certamente, mas uma tormenta que tornava a pessoa enfraquecida e encurvada. Esta fraqueza, amados irmãos e irmãs, sabemos que essa é a história. Segundo a doutrina da igreja, sabemos que a doença espiritual que encurva a alma da pessoa durante 18 anos e a torna fraca é a ação do inimigo. E através e pelos manuais de dogmática da teologia angélica dos anjos, Orígenes vai dizer que nós temos dois anjos: o nosso anjo bom, que é o anjo da guarda, e o anjo mau, que é o demônio. O primeiro quer nos levar para o céu e o segundo quer nos levar para o inferno. E que o inimigo ele se aproveita do pecado, seja durante ou após a prática do mesmo. Então, durante, no ato presente, o inimigo ele pode ter conduzido para aquele momento presente e se aproveitar dele a posteriori. Ou ele pode a pessoa ter caído voluntariamente, porque existe o livre-arbítrio, e aqui tem uma questão: nem tudo é o demônio.
Às vezes a gente fala, foi o demônio, foi o diabo. Não, calma. Do mesmo modo que nosso Senhor fez os anjos livres, os decaídos pecaram em um momento de liberdade. Eles caíram na condenação. E os que estão com Deus, em um momento também de liberdade, conquistaram estar eternamente servindo a Deus. Do mesmo modo, os homens têm a liberdade. Possa ser que durante aquele ato livre, caindo, a pessoa, claro, que perde a amizade com Deus, então o inimigo ele se instala nesse momento e vai usar daquela situação lá na frente. Ele vai se aproveitar, deixando a pessoa com este sentimento de culpa, de fraqueza e de desânimo. Então, realmente, amados irmãos, é como São Paulo, ele nos diz na sua doutrina que o salário do pecado é a morte, e também, como o Evangelho nos lembra, como nosso Senhor nos exorta, cuidado não com aqueles que podem matar o corpo, mas com aquilo que pode matar a alma e jogá-la no inferno. Ou seja, é o pecado o nosso maior inimigo. A única pessoa divina que pode nos salvar do pecado é nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos, eles nos livram do pecado a partir de um estado de graça e de um segmento da vida virtuosa dos santos e pela sua intercessão. Os santos anjos nos livram do pecado, nos colocando num bom caminho. E aí eu preciso, primeiro, saber que eu tenho um anjo, conhecer que eu tenho um anjo e depois escutar o que o anjo me diz, claro que em nossa boa consciência. E isso, amados irmãos e irmãs, faz parte da doutrina da nossa Madre Igreja. No mais, amados irmãos e irmãs, a ação, nós vimos que nosso Senhor então constrange aqueles que perto dele estavam. Ele anuncia uma novidade, curar em dia de sábado. Então nosso Senhor está encaminhando-nos para o dia do Senhor, que é o domingo, que é o dia da ressurreição, que é o que acontece com a nossa alma quando somos batizados, ou quando renovamos a graça sacramental por meio da penitência, da confissão, caso haja a necessidade de se reconciliar com Deus por meio deste sacramento. No versículo 17, confirma esta resposta: envergonhou todos os inimigos de Jesus. Então, nosso santo inimigo, né? Aqueles que, então, quando a gente está escutando a catequese, a gente precisa se colocar e fazer para os leigos, fazer um sacrifício espiritual, como diz São Paulo. E o sacrifício espiritual é a gente estar atento à palavra de Deus, lutar para não cochilar na pregação e no coração viver este combate espiritual, porque muitas vezes, enquanto o pregador anuncia a palavra de Deus, a sua inimizade com Deus possa colocar você em inimizade com a igreja, e no seu coração ficar relutando a ouvir a palavra de Deus e ficar o inimigo aproveitando das faculdades fragilizadas pelo pecado, colocando inimizade entre você e Deus, entre você e a sua comunidade, entre você e o seu grupo, o seu movimento, e entre você e a cruz da ressurreição, né? Por isso que a gente diz, e tem um ditado, que realmente o demônio ele foge da cruz de Cristo. E aqui a gente se protege vivendo na graça de Deus. Claro que vivendo e aderindo ao amor de Cristo, numa vida doada, numa vida entregue, e também pedindo ao nosso Senhor Jesus humildemente a graça de teu amor para amá-lo de verdade. E nós precisamos de Deus. A motivação de ontem, a humildade perante Deus, reconhecendo-se pecador
e não se arrogar a salvação sem a graça divina, nos coloca, amados, nesta mesma postura diante de nosso Senhor Jesus Cristo, de, com a multidão, se alegrar com as maravilhas que Ele fazia. Então, sendo contrariado pela palavra de Deus, sendo corrigido pela própria palavra, pelo Evangelho, sendo constrangido por Deus muitas vezes, nós vamos nos alegrar, obrigado Senhor, e humildemente pedir a graça de devolver o amor que Jesus Cristo tem por nós. Tudo a gente precisa de pedir a Deus, dependemos de tudo de Deus, da vida, do respiro. A vida não é nossa, é dele. A vocação não é nossa, é dele. O chamado não é nosso, é dele, porque senão a gente iria passar a vida numa neurose para renovar o chamado divino, quando na verdade a gente faz uma memória muito cheia de fé das maravilhas que o Senhor Deus fez por nós. Então, amados irmãos e irmãs, hoje a ação de Cristo tirou a fraqueza daquela mulher que encurvada estava, e também nós vamos também pedir a Deus, a Cristo, a graça e também nos renovar. Peçamos, irmãos e irmãs, a coragem de assim se dispor, porque tudo isso chama-se graça divina, e que Deus nos conceda a graça de também sermos por Ele curados por meio da palavra, por meio do contato e da oração e da intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.